Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Zé Wellison no Fluminense? Sinal de pergunta. Bom, vamos logo justamente para a situação, né, de que foi formado, né, o Central Fluminense colocou aqui. Eu sempre vou pro Central Fluminense, mas ele tem de falar justamente quem foi, né. Nesse momento, o Fluminense não tem negociações pela contratação de Wellison pelo Fortaleza. Mas teve, tá? Teve a situação do todo. Mas teve a situação, a gente tava procurando o Cincão. E um deles foi o Zé Wellison, tá? Eu ainda tenho que falar sobre o outro jogador, que foi o zagueiro lá do Galo. Mas esse aqui eu quero deixar claro sobre a situação que foi falada primeiro, depois a situação que foi resumida somente pela esse pequeno trecho aí da Central Fluminense, porque para vocês entenderem melhor sobre o assunto. Inicialmente, teve informações que não teria apenas um, mas teria dois jogadores que o Fluminense queria contar no elenco do Fluminense pelo Fortaleza. Um deles foi revelado de forma surpreendente, que foi o Hércules, e o outro seria o Zé Wellison. Isso porque, segundo o próprio Fluminense, a gente precisaria contar pelo menos com dois primeiros volantes de ofício. Hoje em dia a gente já tem um primeiro volante de ofício, Facundo Bernal. O Martinelli, ele joga como primeiro volante? Joga. Mas ele é segundo volante de ofício. Entende? Então é diferente a situação toda. Então, sim, houve no início da situação uma possível contratação do Zé Wellison para o Fluminense. Ao que tudo indica, essa informação ela vazou, igualmente como as outras informações vazaram, e acabou justamente trazendo à tona a possível situação do Zé Wellison pelo Fluminense. O que acontece primeiro, novamente a gente chega naquela ação do Matheus Matos, que é o que foi revelado normalmente não acontece, o que não foi revelado acontece. Por exemplo, não foi revelado a contratação do Hércules e acabou acontecendo. Então, dos dois que foram colocados, um que foi revelado e o outro que não foi revelado, apenas o que foi revelado aconteceu. A contratação do Hércules veio efetivamente. Agora, o que era esperado é que a outra contratação também seria um 5. E o único 5 que teria justamente no elenco do Atlético do Fortaleza para ajudar o Fluminense seria o Wellison. Então todos estavam ali propondo que o único então escolhido seria ele. Até teria justamente a informação que o Fluminense também procuraria o Tarciano, entre outros também atacantes ali do Fortaleza, mas nunca chegou justamente a situação. Só chegou no máximo até o Cincão. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse é meu e-mail, você pode mandar patrocínio no meu canal. Então, obrigado por me ajudar. Chega então a segunda parte. A segunda parte que define tudo, que fala que o Vitor Lessa falou que o Fluminense não tem negociações pelo atacante, pelo volante Zé Wellison, que aliás faz parte também sobre aquele miolo. Para quem não se lembra, o miolo faz parte dos 22 anos aos 30 anos. Ele tem 29 anos. Ou seja, ele estaria inserido teria inserido a idade que é permitida. E também seria inserido ao que o Fluminense está se propondo. Tem um jogador de camisa 5 e um jogador de camisa 9. O Zé Wellison poderia ser um desse camisa 5. Pode ter acontecido que
por vazar o Fluminense parou de contratar? Pode. Pode ser que o Fluminense ainda contrate o Gerson ainda nessa janela? Pode. Tudo isso daí é especulação. Tudo isso daí é especulação nossa. Agora, o que de fato ocorreu houve sim um início de contato por parte do próprio Fluminense, mas esse contato depois acabou, vendo as necessidades e vendo justamente que tinha outros jogadores que eles poderiam escolher melhores ali no campo ali do 5 do Fluminense. Bom, o que eu acho que é importante falar. Seria uma boa o Zé Wellison? Seria uma boa. Ainda mais que a gente fala sobre criação de elos, né? Existe uma coisa dentro do videogame que é a famosa criação de elos. Quando o jogador ele cria um elo só por ele ser do time ou ele ser da própria seleção. No caso, por exemplo, de time, você teria muito mais o elo de time do que propriamente de seleção, já que eles não são jogadores de seleção brasileira. E com isso, o Eagles talvez ficaria mais acomodado no Fluminense, tendo um parceiro que ele já conhece há tempos do ex-clube dele. Então, por isso tudo, a minha análise final sim, eu gostaria de contar com o Zé Wellison pelo Fluminense. Não acredito que ele poderia ser o eventual titular junto com o próprio Hércules, deixando na reserva o Facundo Bernal e o Martinelli. Seria muito interessante ver justamente o Facundo Bernal e o Martinelli juntos nessa empreitada, como reserva e titulares Zé Wellison e Hércules, uma dupla que foi promovida desse jeito pelo Fortaleza. E a gente teria muito mais situação. O Zé é um cara brigador, é um cara que consegue controlar muito bem de campo, é um cara bem seguro, é um cara que se mostrou muito forte dentro de um Fortaleza que ficou em primeiro lugar por muito tempo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, isso tudo avalia positivamente o Zé. Porém, existe uma coisa contrária à contratação dele, que o Zé já foi também marcado para ser contratado nos anos anteriores. E para a torcida hoje não é tão legal. Sabe? É aquele típico jogador que sempre está no scout e nunca muda. Porque o scout ele é muito preguiçoso. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.